Entre as paisagens tranquilas do sertão mineiro, há uma história que remonta a um tempo de descobertas, coragem e mudanças. Esta é a história de Francisco Dumont, uma cidade cujo destino foi moldado pela força de um encontro inesperado com a riqueza da terra. Ana Bonfim e Chico Bonfim, mais conhecidos como Ana da Caveira e Chico Caveira, seguiam sua jornada. Eles haviam partido de Grão-Mogol em direção a Jequitai, enfrentando o cansaço e as adversidades da longa viagem. No coração do sertão, o casal encontrou um refúgio à beira de um pequeno córrego chamado Sassafrás. Ali, decidiram descansar e preparar uma refeição, sem imaginar que aquele momento mudaria suas vidas e a história de toda uma região. Após a refeição, enquanto lavava as panelas nas águas claras do córrego, Ana Bonfim percebeu algo brilhando dentro de uma delas, uma pedra de diamante. Foi então que o casal se deu conta de que o cascalho daquele pequeno córrego era diamantífero. A descoberta trouxe mudanças rápidas. A notícia se espalhou e a região começou a atrair pessoas em busca de uma nova oportunidade. Com o passar dos anos, o crescimento foi inevitável. A localidade, em sua trajetória, recebeu diferentes nomes: Barreiro, Vargem Mimosa e, mais tarde, Conceição do Barreiro, refletindo as mudanças e o desenvolvimento da região. Finalmente, com a emancipação e a instalação do município, o lugar recebeu o nome que o define até hoje: Francisco Dumont. A história, o início do município de Francisco Dumont. O meu nome é Dalmo Dumont Almeida, a minha mãe era Cília Dumont Almeida, meu pai Geraldo Ferreira de Almeida, conhecido como Geraldo Machado. Então, conta-se que o município, o lugarejo de Francisco Dumont, naquela época começou a aparecer através de um casal que por ali passou à procura de pedras preciosas, e a história, ou a lenda, conta que eles foram lavar a vasilha, né, no córrego, que chama Córrego do Barreiro, e lá eles encontraram um diamante. E eles ficaram muito ansiosos com aquilo, muito satisfeitos, e resolveram explorar a região. Naturalmente, deve ter mandado buscar os parentes, né, mais próximos, e aí começou o lugarejo, que foi denominado Conceição do Barreiro. Naturalmente, Conceição deve ser em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Aí esse lugarejo foi desenvolvendo, algumas pessoas foram chegando, começaram a construir as casas, né? E durante um certo tempo, a exploração do cristal também apareceu e o lugar começou a desenvolver. Tempos depois, naturalmente, veio através das lideranças políticas, né? Sócrates, o Andico, Cícero, que foi deputado por 6 mandatos, aí começou a ideia de transformar em distrito. O que foi feito, eu não me lembro a época, mas deve estar registrado na prefeitura. O município foi transformado em distrito, com o nome de Conceição do Barreiro. Depois teve uma mudança de nome, que eu também não me recordo, passou a chamar Vargem Mimosa. Mas parece que dentro do município de Bocaiúva
do qual Conceição do Barreiro pertencia, tinha outra Vargem Mimosa. E como o pessoal lá de Conceição do Barreiro não gostou da mudança de nome, o nome antigo voltou a prevalecer. E aí ficou isso aí até 1962, quando, por um ato da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foram criados diversos municípios. Se não me engano, foram 233 municípios. E foi criado em 1962. Em 1963, no dia 1º de março de 1963, foi instalado um município com o nome de Francisco Dumont, uma homenagem que a Assembleia Legislativa prestou ao meu avô, que chamava Francisco de Moura Dumont. E eu fui nomeado pelo governador Magalhães Pinto como intendente municipal. O intendente seria um prefeito nomeado, vamos dizer assim, com algumas atribuições, dentre elas, nomear 3 funcionários. Na época, eu convidei Nivalda Leite para ser a secretária, Maria do Socorro Calixto para ser a tesoureira e José Celestino Calixto para fiscal. Eram os 3 funcionários que eu tinha atribuição para nomear. Mas como o município não tinha nada, né, eu tive que recorrer a Belo Horizonte. Algumas pessoas amigas que tinham comércio de material para escritório, essas coisas, e lá eu consegui comprar através de um crédito que eu não sabia nem quando que ia pagar, porque não tinha nada de dinheiro, não tinha disponibilidade financeira nenhuma, mas eu consegui comprar o material, pelo menos para iniciar, que seria cofre, uma mesa, 3 cadeiras, né, e imprimir os blocos para arrecadação. E aí eu comecei, através da vinda aqui a Bocaiúva. O prefeito era Vandico Dumont, na época, meu tio, e retirando daqui aqueles lançamentos das pessoas que tinham terras, né? Porque os primeiros impostos que nós conseguimos arrecadar foi o imposto territorial rural, que naquela época pertencia aos municípios, para ter algum dinheiro para liquidar aquele débito que a prefeitura tinha lá em Belo Horizonte e também pagar os funcionários que já tinham começado a vencer os seus salários, inclusive o salário próprio do intendente, né? Bom, e aí então eu fiquei de 1º de março de 63 a 30 de agosto, quando terminou o prazo, que eram 6 meses. Houve a eleição, Sócrates foi eleito, a primeira Câmara também tomaram posse nessa época, parece que 31 de agosto, e aí começou a funcionar como município, já com a administração própria, né? E daí para frente muita coisa foi acontecendo. Vários prefeitos vieram, Zé Prado foi um prefeito muito bom também, dentro das suas limitações, com recurso muito pequeno, né? Depois veio Zé Eduardo Santos, também deixou a sua marca no município. E em 76, eu disputei a eleição com o Capitão Prado, né? Nós tivemos a vitória e foi uma festa muito bonita. E eu tomei posse e fiquei como prefeito até 1982, quando terminou o meu mandato. Naquela época não tinha reeleição e eu voltei para o meu serviço no Estado, né? E aí continuou o município, diversos prefeitos depois vieram. Então, eu acredito que o básico, até essa data que eu relatei aqui anteriormente. Que primeiro teve o nome Barreiro,
Depois de alguns anos, não sei por que acharam melhor colocar Vargem Mimosa, deve ser para tirar o barreiro, né? Mas depois, com a religiosidade que nos veio a questão de igrejas, religião e tudo, veio Conceição do Barreiro. Aí ficou muitos e muitos anos, como depois de Vargem Mimosa, Conceição do Barreiro, e com a emancipação político-administrativa que passou-se a Francisco Dumont. Então, aí Francisco Dumont, mas começou, na verdade, com a questão de garimpo. Veio esse casal, vindo de Diamantina, né? A gente destaca o casal Ana e Chico Bonfim, mas é claro que vieram outros companheiros. E eles foram descansar aqui às margens do córrego Sassafrás, que nós temos dois, né? O Sassafrás e o córrego do Barreiro. Então, eles fizeram ali os pernoites deles, arrumaram a rancharia para poder passar a noite e descansar também. Nisso, eles foram, no outro dia, mulher sempre mais, sem querer ofender os homens, mais trabalhadoras, né? Porque levanta cedo, foi pegar água para fazer a sua comida, lavar vasilha, os utensílios domésticos. Aí viu um brilho diferente, chamou o marido, pegou aquela pedrinha mais linda, mais brilhante, que já estava ali sendo lavada nas águas do dia a dia, né? E foram mostrar para os outros, descobriram que era um diamante. Aí começou a questão do garimpo em Francisco Dumont. É tanto que esse fundo aí, do Sassafrás lá de baixo até aqui, principalmente nessa parte da cidade, é toda de garimpo. Se você cavar 3, 4 metros para baixo, você só vai dar pedra em cima de pedra, pedra em cima de pedra. Tudo o resto de garimpo. Aí começou. E vieram com esse achado deles, e estava dando muito diamante, vieram outros também, que nós conhecemos, nós temos muitos descendentes aqui da Bahia, que alguns vieram também para descansar, que antes eles saíam da Bahia, no Nordeste, para ir para São Paulo, aí pararam aqui para descansar, viram essa terra próspera, né, de brilhantes, aí foram ficando aqui. Nós temos muitos descendentes baianos, nordestinos, da primeira leva que vieram. E aí Francisco Dumont foi crescendo em torno. É tanto que nós tínhamos aqui, antes não era essa rua principal, que nós vamos para o Alto Esplanada, a capelinha do Bom Jesus, ela ficava bem no meio da rua, mas o progresso chega, desmancha tudo, então para a rua ficar certa, que ela era tipo no quintal de casa praticamente, né? Foi quando depois veio também a família de Dona Carlota, casada com Francisco Dumont, ela de Jequitaí, e aí vieram morar aqui. E aqui eles tinham um poder aquisitivo maior, é que eles trocavam ou compravam os diamantes e tudo, que eles podiam mais, tinham mais acesso à terra do diamante, que é Diamantina mesmo, para revender essas pedras preciosas para trazer o dinheiro para os garimpeiros. Então, e com isso cresceu essa cultura também. O garimpeiro, aquele que descia no buraco, cavava a terra para tirar aquele, igual um tatu lá no seio da terra, que meu pai era garimpeiro. Eles vendiam a terça, um quarto, uma terça, uma meia de diamante para sustentar a família. Quando acontecia de tirar, então quem comprava tinha o direito, ou na metade, ou na terça, ou na quarta do diamante, e assim era. Se tirasse um diamante bem valioso, aí era dividido do mesmo jeito. Aí Francisco Dumont foi crescendo a partir de então. Surgiu uma peregrina
uma flor. Ah, eu fico lembrando, comadre Preta, assim, do tempo que nós estudava, né? Do tempo que nós brigávamos, né? A senhora que mais brigava com a gente, né? Muita valentia e tal. Sim, sim. Mas eu era sempre assim mais tranquila. Você era sempre certinha. É. É. Mas era tão bom, né? A gente era muito humilde, né, comadre? Brigava hoje, amanhã tá em paz. Muito pobre, né? Mas a gente era muito feliz, né? Claro, Graças a Deus, né? Aquelas professoras tudo boa, que gostava muito da gente, ensinava muito bem, né, comadre? A gente tinha umas professoras boas, que graças a Deus a sabedoria que nós temos veio dessas professoras, né? Nós tivemos o quê? 3 professoras, né? Na época era eu vim de como Dona Tiana, depois Síria, depois veio ela, né? Comadre Síria, né? Comadre Síria. E depois a última que eu estudei foi Guida. Eu te deixei estudando e saí, pai me tirou da escola. Nós começamos a estudar aqui, né? Onde que hoje é essa casa do Sócrates, né? Aí aqui era o salão de aula, né? Era uma casa grande, um casarão, né? Isso foi em 58. Exatamente, foi quando eu entrei na escola, o primeiro ano. Era as mesas, tudo de madeira, né? E punha as cadeiras em volta das mesas pra gente sentar, né? E no quintal só tinha a privada, né? Não tinha nada, não tinha um lanche, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha recreio. Não. Né? Só tinha ali aquela privadinha pra gente usar, né? Fazer as necessidades. Mas a gente era tão feliz, né? A gente era feliz, a gente era alegre e tinha aquela boa vontade para estudar. E as professoras eram muito boas, tinha aquela boa vontade para nos ensinar. Daí nós estudamos aí os primeiros anos, né? Aí depois construiu aquele grupo escolar maravilhoso, onde hoje é a prefeitura, né? Que para nós foi uma coisa boa, né? Mudamos para lá para estudar. Ali foi uma alegria de todos, né? Eu ouvi falar que aquele grupo, não sei se você lembra, tinha uma conversa que aquela escola, que o governo de Minas presenteou uma cidade com a escola, né? Na cidade distrito. E aqui foi que ganhou, sabia? Foi intermediário de Cícero Dumont, né? Foi, mas que foi um presente que a cidade ganhou, né? Assim, teve isso também, não sei. E foi muito, eu não lembro, não. E foi muito bom, né? Porque aí teve espaço para abrir aquela escola para todos estudarem, né? Aí já tinha mais professores, né? Nós aprendemos mais. E foi lá que eu formei meu 4º ano, né? Que graças a Deus é o que me beneficia hoje, foi meu 4º ano, né? Que eu não tive oportunidade, né, de estudar mais. Eu não cheguei nem isso. Né? Não, porque eu fiz a 3ª série, né? Aí meu pai, era uma época de férias, naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, era roça e anoitecer eu dormia. Não tinha, né, nada para se envolver à noite. Apareceu uns romances, lembra daqueles romances? Que era tudo rimado? Aí era uma bendita de uma história de um João de Calais. E eu sempre sabia que eu soube sair muito bem nesse pouquinho de tempo que eu estudei. Aí eu peguei o livro, né, e fui ler as histórias, até inclusive eu ainda lembro. Esse livro é um romance de um grande João de Calais que amou uma escrava de família reais. Foi a maior aventura de uma moça e de um rapaz. Na cidade de Calais, foi nela que João nasceu, estudou toda a ciência, muito bem aprendeu. A arte de navegar foi o empenho seu. O pai dizia, meu filho, a água não tem cabelo, o oceano nervoso faz do navio novelo. Ele dizia, o mar é grande e eu desejo conhecê-lo. Ele ouviu eu ler, disse que conversou com a mãe lá, não, ela está lendo bem já. Vamos tirar da escola para colocar os outros. Foi o meu caso, né? Eu estudei até o 4º ano, formei o 4º ano, né? E como a gente não tinha recursos nem oportunidade de ir para as cidades mais elevadas, igual Bocaiúva, Montes Claros, Pirapora, então eu continuei aqui. Aquelas amigas minhas, igual as meninas de Compadre Zé Lira, essas foram estudar em Pirapora, em outros lugares, e como todos podem ver, formaram, são professoras e são, né? Eu fiquei nesse pé aí, mas sou feliz por isso, né? Graças a Deus. Acima da 4ª série, tinha um curso de admissão, né? Tinha admissão, fazia em Diamantina, né? Fazia, que hoje em dia é o 5º ano, né? Essa admissão. Mas a gente era feliz, apesar da gente morar
nessa cidade que nem luz não tinha naquela Não, mas época, era né? muito bom. Mas Bom, a vida era boa. Não tinha violência, né? Não tinha violência. É. E a luz, né? Era aquela luzinha de motor, né? Antes nem isso. Antes nem isso não tinha, Não, né? eu recordo aquela rua ali que vai para da Rua da Escola Estadual como se você estivesse vendo. Porque foi ali que eu fiquei muito tempo quando eu estudava. Uhum. Ela era de grama, né? Era uma grama, não tinha calçada, nada. Lembro os moradores, tudo. Onde a escola era um pasto. É, exatamente. Um colonião altão, né? Lembro tudo. É. E era uma luzinha de motor que ia até 10 horas da noite, mas né? bem depois. Bem depois. Naquela época que até os 60 e por aí não tinha, não. Tinha não. Foi bem depois que nós... Foi depois que nós formamos a quarta série, o quarto ano. Foi que veio essa luz de motor e que a gente ficou numa felicidade tanta, né? Ixi. E a gente tinha aquela alegria quando chegava as novenas do mês de maio. Era a diversão que a gente tinha. O que eu mais gostava da minha infância era a banda de música. Nossa, comadre. Nossa, eu encantava. Eu perdi o entusiasmo de festa, foi por causa da banda que Eu sou tão acabou. apaixonada com banda, com música, que acho que o dia que eu morrer, eu quero morrer com música. Nossa. Eu quero ser enterrada com música. Justamente. As Gosto festas mesmo. eram maravilhosas, né? Lindas, bonitas. E a gente participava. A cidade era outra coisa. Eu lembro que meu pai ia em Bocaiúva uma vez no ano pagar os impostos da fazenda. Exatamente. Ele ia lá, ele ia a cavalo. Eu me Ele lembro. gastava, acho que era 3 dias para ir em Bocaiúva e voltar a cavalo. Então a gente ficava assim, ansioso, né? Para ele chegar, porque ele trazia algumas coisas que por aqui não diferentes. tinha. A gente ficava em cima da cerca lá, esperando lá que meu pai vinha. Porque ele sabia que ele ia trazer alguma coisa. pra Alguma ele. coisa diferente. Porque ele ia uma vez no ano. Era para ele pagar o imposto. Quando chegava no mês de maio, a gente ficava naquela alegria para ir para a igreja. Aí a gente ia nas novenas e ver os leilões, aquela maravilha que era. A gente ia na igreja todos os dias, para ver, né, para ver os leilões. E para estar reunido, né? E para estar reunido. As senhoras idosas iam todos os dias nas novenas, nas rezas, e levava todo mundo, a gente ia com todas, né? A gente não andava sozinha, com as idosas para a igreja. Inclusive a mãe de comadre da Alessi, Vicência, carregava nós para todo lado, para a igreja. A finada Zelina carregava nós para a igreja. Era aquela alegria, aquela união, que hoje em dia as moças não têm mais. Aquela união que nós tínhamos. Você lembra daquele passeio que a gente fazia em volta da barraquinha? Da RNF lá? Não tinha nada a ver, né? Nada. Não tinha nada a ver, mas ficava passando. Ficava toda aquela turma de moça. De moça passeando Tudo em volta do barraquinho. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.